O islamismo e suas crenças. Em muitas de suas crenças, a religião islâmica assemelha-se tanto ao judaísmo quanto ao cristianismo. Vejamos agora os seus principais conceitos. Existe apenas um Deus. Os anjos foram criados por Deus. Os livros sagrados da Torá, Salmos e Evangelho são inspirados por Deus. Haverá o juízo final. Deus é o soberano de tudo. Existem espíritos maus, e um deles é Azazel, Satanás, o qual desobedeceu a Deus e pratica o mal. Muitos profetas de Deus foram enviados ao mundo, e Maomé foi o último deles. Defende a submissão da mulher ao homem. É contra a idolatria. Repare que muitos conceitos islâmicos fazem parte da doutrina cristã e judaica. Porém, o grande problema do islamismo foi ter rejeitado Yeshua como o Messias e o Salvador da humanidade. Pois os muçulmanos erroneamente o rebaixaram para apenas um profeta, uma crença que transforma o seu sacrifício na cruz em algo nulo. E é por causa dessa importantíssima questão que o islamismo se diferencia muito do cristianismo e do judaísmo messiânico. Já que para os islâmicos, Yeshua não é o Filho de Deus unigênito e o Salvador de todos nós. Mas outros problemas também podem ser encontrados na religião islâmica. Pois alguns de seus dogmas divergem da palavra de Deus e entram em conflito com a sã doutrina. Veremos então os principais deles. Após o julgamento final de Deus, os justos irão para o paraíso, enquanto os perversos ficarão no inferno, por algum tempo, até também serem levados ao paraíso. Esse pensamento não está de acordo com as Escrituras, pois ele foi inventado pelo homem. O Altíssimo deve ser sempre glorificado, porque após a morte, não há como louvá-lo mais. Pois todos aqueles que seguiram o caminho de Deus serão salvos, já os perversos não terão uma segunda chance, pois rejeitaram a verdade enquanto viveram. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! Salmos 115, versículos 17 e 18. Buscai o Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. Isaías capítulo 55, versículo 7. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estava. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículos do 11 ao 15. Aqui nos é ensinado que os perversos não terão uma segunda chance, porque não fizeram a vontade do Senhor Yeshua, e não buscaram o Altíssimo enquanto viveram. Por isso seus nomes não estarão escritos no livro da vida, e eles sofrerão a segunda morte. Isso contrasta com a crença do islamismo, na qual defende que eles ficarão certo período no inferno, e depois receberão a salvação. O islamismo ensina que todos os profetas já foram ressuscitados e estão no céu. Tal conceito não está de acordo com a palavra de Deus, porque Yeshua foi o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos e a ascender ao céu. Contudo, a crença islâmica defende que os profetas, que antecederam Yeshua, já estavam no céu.
A ressurreição dos mortos somente acontecerá na volta do Salvador, de maneira que nenhum profeta recebeu a sua recompensa, ou seja, a vida eterna. Pois eles aguardam aquele que detém a primazia em todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Colossenses capítulo 1, versículo 18. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também o Messias, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. João capítulo 3, versículo 13. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé alguns. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 18. A transfiguração relatada na Bíblia representa o tempo da volta de Yeshua, quando os profetas e os verdadeiros servos de Deus ressuscitarão e receberão a sua devida recompensa. Os muçulmanos acreditam que a Caaba, em Meca, a qual era um edifício pagão, e acabou sendo transformado em um local sagrado, foi construído por Abraão e seu filho Ismael. E que depois disso, o santuário foi reconstruído diversas vezes, durante a história. Esta é uma crença mitológica, já que nas escrituras sagradas, não existe absolutamente nenhuma base para ela. Antes de Maomé converter a Caaba em um local sagrado para o islamismo, o santuário era dedicado a inúmeros deuses e continha por volta de 366 imagens pagãs. Já a partir do século VII, fazer uma peregrinação até a Caaba tornou-se um dever religioso para os islâmicos. Nesse santuário, existe uma pedra negra, que além de ser venerada pelos muçulmanos, é considerada uma relíquia dos tempos de Adão e Eva. A veneração da Pedra Negra. Antes do surgimento do islamismo, a Pedra Negra era cultuada por pagãos e associada a divindades, sendo que Maomé também a reverenciava. Ele a inseriu na parede da Caaba, em 605, 5 anos antes da sua primeira conexão espiritual. Segundo a tradição islâmica, essa pedra caiu do céu e serviu de guia para Adão e Eva construírem um altar, o qual se tornou o primeiro templo na terra. Muitos peregrinos, quando vão até a Caaba, em Meca, tentam beijar a Pedra Negra, que segundo os muçulmanos, foi encontrada por Abraão após o dilúvio, no local original que Adão tinha erigido o primeiro altar. O islamismo apresenta muitos dogmas contrários à sã doutrina. Pois além de rebaixarem Yeshua, os muçulmanos veneram uma pedra mitológica, que está localizada em um santuário, que era dedicado a muitos deuses, algo que já foi feito inúmeras vezes, pela Igreja Católica. Apesar dos muçulmanos serem contra a idolatria, a Pedra Negra destoa deste conceito. Pois como uma pedra pode fazer um homem aproximar-se de Deus? Porém, a verdadeira pedra angular, que é Yeshua HaMashiach, foi deixada de lado. Sendo que ele é o único mediador entre Deus e o homem, e dessa forma, o único capaz de fazer a aproximação do homem com o Altíssimo. Quando os islâmicos rejeitam o sacrifício do Messias, eles perdem a verdadeira pedra angular e ficam somente com a falsa. Ao lermos o Alcorão, fica ainda mais fácil de entender as corrupções contidas na doutrina islâmica. E eles disseram em vanglória: nós matamos Yeshua HaMashiach, o filho de Maria, o apóstolo de Deus, no conhecimento de Deus. Mas eles não o mataram, nem o crucificaram, eles apenas pensaram que fizeram isso, e aqueles que diferem, estão cheios de dúvidas, e sem nenhum conhecimento certo, mas somente com conjecturas a seguir, com certeza eles não o mataram. Repare que Alá não é o Deus de Israel,
pois seus ensinamentos são totalmente contrários às Escrituras Sagradas. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. 1 João capítulo 2, versículo 23. Segundo a crença islâmica, o Alcorão foi escrito de acordo com as palavras do anjo Gabriel, que visitou o profeta Maomé, no século 7 d.C. E então o ser celestial revelou as mensagens de Alá a ele. Depois todas as palavras foram recompiladas pelos seguidores de Maomé, que criaram o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Imagem do Papa João Paulo II, beijando o Alcorão, que rebaixa o Filho de Deus para um mero reformador. Você verá, ainda neste vídeo, que o islamismo e o catolicismo possuem vários símbolos pagãos em comum. A lua e a estrela. Ela ocultamente simboliza o nascimento do Deus Sol, onde a lua é o ventre e a estrela o sol. O mesmo símbolo é visto na religião egípcia, através de Ísis e Horus, e também na doutrina assíria e babilônica. Aqui estão os símbolos pagãos, sobre uma mesquita, o templo de Alá. Nas religiões luciferianas, a estrela representa Satanás, que é chamado de Lúcifer, pois segundo essas falsas doutrinas, o diabo é aquele que ilumina o mundo, sendo a estrela da manhã, ou portador da luz. O símbolo da lua e da estrela está ligado principalmente ao culto do Deus Sol. E ele esteve presente no Império Romano e na Ordem dos Cavaleiros Templários, que fazia parte da Igreja Católica, e possivelmente criou a maçonaria. Moeda emitida pelo imperador romano Adriano, no século II d.C. Selo templário, do século XIII d.C. Bandeira da Turquia, que inclusive foi usada pelo Império Otomano. A maçonaria também utiliza os símbolos da lua, sol e estrela em sua doutrina. Ramissá, ou Mão de Fátima. Ele é um dos principais símbolos do islamismo e representa a fé. Fátima foi uma das filhas de Maomé, considerada pelos muçulmanos uma mulher sem pecado, muito parecido com a crença católica da Mariologia. O Ramissá também é utilizado em outras religiões, e ele possui um significado místico. Nele, podemos observar o olho de Horus, que também é chamado de olho que tudo vê, um símbolo ocultista egípcio, que faz parte da maçonaria, e é muito usado por seitas e religiões pagãs. O olho de Horus está presente na história egípcia, e ele pode ser encontrado até mesmo dentro das igrejas católicas, como no caso da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Este símbolo ocultista também é encontrado em lojas maçônicas e no dólar americano. Repare que o olho de Horus pode ser encontrado em muitos lugares e objetos. Ele é uma figura que representa subliminarmente Satanás. Uso de símbolos solares em templos. Assim como no catolicismo, o islamismo também utiliza símbolos do sol em seus locais de culto. Mesquita Azul, em Istambul, na Turquia. Basílica de São Pedro, em Roma, na Itália. Mais símbolos solares, na Mesquita Azul, em Istambul, na Turquia. Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém, Israel. Basílica Santa Maria Sopra Minerva, em Roma. O Masbahá. Os muçulmanos usam uma espécie de terço em suas orações, o Masbahá, também chamado de Tasbih ou Subhá. Ele é utilizado em meditações, orações e pedidos. Este objeto religioso árabe é muito parecido com o rosário católico.
Reparem que o islamismo e o catolicismo possuem muitos pontos em comum.